Pequim e China destina 200 mil euros para segurança nuclear na Ucrânia. China, através da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, enviará 200 mil euros, cerca de bilhão de reais, para fortalecer a segurança das usinas nucleares na Ucrânia, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning. Em um comunicado nesta quarta-feira, a decisão da China de doar 200 mil euros para um projeto de assistência técnica no campo da segurança nuclear na Ucrânia, através da AIEA, na prática apoiará os esforços da agência para fortalecer a segurança das instalações nucleares da Ucrânia, disse o diplomata. Mao Ning observou que a China sempre atribuiu grande importância à segurança nuclear e participou ativamente da cooperação internacional nesse campo. Ela ressaltou que a China continuará promovendo negociações de paz, apoiando uma solução política para a crise ucraniana e ajudando a garantir a segurança das instalações nucleares da Ucrânia. Numa declaração anterior emitida pelo Ministério das Relações Exteriores chinês sobre a oposição da China na resolução política da crise ucraniana, um dos itens é dedicado à segurança das usinas nucleares, que também assinala a necessidade de combater os ataques armados contra este tipo de instalações civis. Brasil decide oficialmente retornar a exigência de visto para os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Já tem um tempo que o governo vem estudando o impacto da medida no turismo, mas, segundo dados, a inserção de visto não trouxe a maré mais alta de turista ao Brasil. Além disso, Itamaraty terá a chance de retornar ao seu histórico princípio de reciprocidade. Em meados de fevereiro foi ventilado que o governo Lula pretendia revogar a isenção de visto para a entrada de turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália e Japão. Por esses motivos, o fato de que passe livre não aumentou o fluxo turístico oriundo destes países no Brasil, e o outro, a falta de reciprocidade, já que os mesmos países não aplicam isenção de visto a brasileiros. O que estava em análise agora começará a valer, de acordo com a Folha de São Paulo. O Ministério das Relações Exteriores já está comunicado às representações desses países de que serão cobrados de seus cidadãos as mesmas regras determinadas para brasileiros. A isenção de visto se aplicou aos que viajam ao Brasil para fins de turismo, negócios, trânsito e atividades artísticas e esportivas. Também se estendeu para as pessoas em situações excepcionais por interesse nacional. Apesar da medida, o fluxo de turismo não aumentou, por exemplo, o vindo do Japão, quando na verdade houve um decréscimo de 4% entre 2018 e 2019, de 50 mil para 56 mil. Em 2022 foram 16,8 mil turistas. A medida foi assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, em março de 2019, às vésperas da viagem Unidos para encontrar o então presidente Donald Trump, conforme o noticiado. Governo Lula lança pacote de medidas no Dia da Mulher, incluindo multa por salário desigual. Por meio a diversas iniciativas, o governo também anunciou uma redução da taxa de juros para a oferta de crédito para empreendedores das áreas rurais e urbanas, como favelas. Nesta quarta-feira, 8, em conjunto à comemoração pelo Dia da Mulher, o governo Lula anunciou uma série de medidas para que as mulheres brasileiras possam ter mais direitos no mercado de trabalho e na vida pessoal. Durante o evento em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou a mensagem ao Congresso Nacional para que o país possa aderir à Convenção sobre a Eliminação da Violência e do Assédio do Mundo do Trabalho, da Organização do Trabalho, da OIT. Segundo a CNN,
o respeito às mulheres e o valor inegociável em todas as esferas do Executivo Federal. Temos 11 mulheres à frente de ministério, mas todos os ministérios, a cada integrante deste governo é corresponsável por políticos e ações voltadas às mulheres brasileiras, afirmou Lula. Acrescentou que o Brasil voltou para combater a discriminação e o assédio, o estupro, todas as formas de violência contra as mulheres. O pacote de medidas incluiu um projeto de lei que visa garantir igualdade salarial para homens e mulheres que exerçam a mesma função. A ideia é elevar o custo de multa aplicada àqueles empregadores que descumprirem a ordem de paridade. Vai ter muita gente que não querer pagar o salário iguais, mas para isso a justiça tem que funcionar. Quanto aceitamos que mulher ganhe menos que o homem, na mesma função estamos perpetuando uma violência histórica, declarou Lula, citando pelo G1. Outras iniciativas apresentadas foi a redução da taxa de juros para a oferta de crédito para empreendedoras das áreas rurais e urbanas como favelas. Ao mesmo tempo, o governo anunciou a construção de 40 novas unidades de Casa da Mulher brasileira. Em municípios de menor população, a estratégia é levar a política pública às mulheres em situações de vulnerabilidade para cidades mais afastadas dos centros urbanos e não somente as capitais, relata a mídia. Diversas políticas de enfrentamento contra a violência e assédio do trabalho, assédio no serviço público, assim como política para maior inclusão da mulher na área científica, de pesquisa, esportiva e cultural, também foram anunciadas. Lula também assinou um projeto de lei que busca instituir o Dia Nacional de Marielle Franco, de enfrentamento à violência política de gênero e raça, e seria no dia 14 de março. O Exército Brasileiro planeja reduzir compra de blindados para focar em sistema de artilharia. Forças acreditam que a quantidade de blindados Guarani à disposição do Exército já é o bastante e que neste momento é hora de focar em outros equipamentos como sistema de artilharia sobre rodas e helicópteros armados. Os Guarani estão entre os assuntos do momento, pelo embargo alemão feito aos blindados produzidos no Brasil e comprados pelas Filipinas. No entanto, o Exército Brasileiro também está com um veículo militar em sua mira. A força estaria em análise avançada para reduzir pela metade a encomenda desses blindados para o uso nacional. De acordo com a revista Veja, a necessidade de corte já vem sendo avaliada por integrantes do alto comando do Exército e pelo menos 5 anos, visto que, segundo um general ligado ao assunto e ouvido pela mídia, a força adquiriu mais veículos do que necessitava. À época, no primeiro contrato, foram encomendados 2.044 veículos. Posteriormente, o contrato foi negociado e a quantidade reduzida para 1.580 a serem comprados até 2035. Entretanto, agora há uma inclinação para que o contrato renda ao todo 900 unidades. Após receber o veículo número de 600 para transporte de tropas, deveremos produzir as viaturas para missões especiais e encerrar o contrato em cerca de 900 unidades. Há mais espaço em nossos batalhões para veículos de transporte blindado. Temos muitas outras prioridades, como sistema de artilharia sobre rodas, carros do combate e helicóptero armado, disse um militar citado pela revista. Como essa nova diretriz, o Exército espera que a viatura restante seja vendidas para o mercado de exportação atualmente. As Filipinas já compraram 28 blindados e a Argentina negocia para adquirir 156 unidades do Brasil. Da Petrobras. Sobre o teto de preço do petróleo russo, não vamos a que haja muito benefício. A Petrobras não acredita que o limite imposto aos preços do petróleo russo pelo G7 venha a beneficiar
significativamente o mercado dada sua volatilidade, disse o diretor executivo da empresa Jean Paul Prats à Sputnik nesta quarta-feira 8. Para dizer a verdade, não vamos muitos benefícios para o mercado, sabemos, porque na verdade não faz muita diferença. A medida do teto de preço eu creio, que é porque o mercado do petróleo nunca está em equilíbrio, disse Prats, depois que a Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022, o Ocidente buscou ativamente maneiras de limitar as receitas relacionadas à energia de Moscou, especialmente de petróleo e gás. Por fim, os países membros do G7, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos e França, Itália, Japão, Reino Unido e Austrália, estabeleceram um limite de preço de 60, cerca de 310,31 aos produtos russos. Em resposta, no final de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin proibiu o fornecimento de petróleo e derivados de Moscou, que os contratos estabelecessem direita ou indiretamente um teto de preço. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos confirmou a Sputnik na terça-feira 7 que o G7 revisaria ainda neste mês de março o teto de preços aplicáveis ao petróleo russo para determinar se é necessária alguma correção, embora não tenha fornecido informações sobre a medida está funcionando. Tudo o que eu posso dizer no momento é que o G7 está planejando uma reavaliação do teto de preço em março, disse a secretária adjunta para o financiamento do terrorismo e crimes financeiros do Departamento do Tesouro, Elizabeth Rosenberg. Em relatório, a inteligência dos Estados Unidos diz que ela, China, Rússia, se manterá no mesmo com a reação do Ocidente. Nesta quarta-feira 8, o Departamento de Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou o relatório de avaliação anual de ameaça deste ano, o qual abordou diversos assuntos e países como China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. No documento divulgado hoje, 8, Washington frisa que, de acordo com a sua análise, Pequim manterá sua cooperação em defesa, economia e tecnologia com Moscou, apesar da reação do Ocidente diante da operação russa na Ucrânia. Apesar da reação global, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a China manterá sua cooperação diplomática, de defesa econômica e tecnologia com a Rússia, para continuar tentando desafiar os Estados Unidos, mesmo que o limite o apoio público, diz o texto. Ao mesmo tempo, o relatório considera que uma escalada do conflito para um confronto militar entre Rússia e o Ocidente coletivo representa um risco que o mundo não via há décadas. A guerra de agressão não provocada da Rússia contra a Ucrânia é um evento tectônico que está remodelando as relações da Rússia com o Ocidente e a China de maneira mais ampla, de maneiras que estão se desenrolando e permanecem altamente incertas. Sobre o gigante asiático, o texto diz que a China pressionará Taiwan para a unificação enquanto Xi Jinping inicia terceiro mandato e que vai tentar minar a influência dos Estados Unidos na ilha e na região. O documento ainda chama atenção para o fato de que Pequim está progredindo para igualar ou superar os norte-americanos com potência espacial até 2045. China está progredindo constantemente em direção ao seu objetivo de se tornar um líder espacial de classe mundial, com a intenção de igualar ou superar os Estados Unidos até 2045. Mesmo em 2030, a China provavelmente alcançará os status de classe mundial que todas as áreas de tecnologia espacial, exceto algumas. Sobre a pandemia da Covid-19 que parou o mundo em 2020 e 2021, o Departamento de Inteligência Nacional diz que há um amplo consenso que o surto não é resultado de uma arma biológica ou engenharia genética. Entretanto, o que não há consenso se ou não um vazamento de laboratório ou exposição natural ao animal infectado.
Em relação ao Irã, o documento afirma que, se não houver sanções de alívio para o país persa, a República Islâmica vai considerar enriquecer o urânio até 90%. Desde o assassinato em novembro de 2020 do cientista nuclear Moshe Franklin, o Irã acelerou a expansão de seu programa nuclear, declarou que não está mais limitado por nenhum limite de acordo nuclear. Se Teherã não recebeu alívio nas sanções, as autoridades iranianas provavelmente considerarão enriquecer ainda mais o urânio em até 90%, afirma o texto. Por fim, sobre a Coreia do Norte, o relatório aponta que a comunidade de inteligência americana teme que Pyongyang possa usar armas químicas ou biológicas durante um conflito em um ataque não convencional ou clandestino. O chefe da OTAN não descarta a rendição de Artyomovsky, mas não acha o ponto de virada no conflito. Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, admitiu que Artyomovsky Bakhmut, em nomeação ucraniana, poderia ser controlada pela Rússia nos próximos dias e instou novamente a evitar a subestimação das capacidades russas. Nas últimas semanas e meses assistimos a batalhas ferozes em volta dentro do Bakhmut. Artyomovsky. Não podemos excluir que Bakhmut venha a cair nos próximos dias, mas é importante notar que isto não significa necessariamente um ponto de virada na guerra, mas sublinha que não devemos subestimar a Rússia, devemos continuar o apoio à Ucrânia, afirmou o chefe da Aliança Atlântica. Anteriormente, Daniel Davis, tenente-coronel dos Estados Unidos, apontou as consequências de rendição Artyomovsky para a Ucrânia. As projetadas ofensivas do exército ucraniano nessa primavera e verão europeus podem falhar devido à retirada das forças armadas da Ucrânia de Artyomovsky Bakhmut, em denominação ucraniana, escreveu em artigo para 1945. Artyomovsky está localizada na parte controlada por Kiev, de Donetsk, norte da grande cidade de Gorlovivka, e é um importante centro de transporte para abastecimento das forças ucranianas em Donbas. A Rússia alertou repetidamente que a OTAN está brincando com fogo ao fornecer armas a Kiev, o que os comboios de armas estrangeiras seriam um alvo legítimo para seus militares assim que cruzarem a fronteira. Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que as tentativas de bombear a Ucrânia com armas não favorecem o diálogo russo-ucraniano e terão um efetivo negativo. A Turquia enfrenta desafio da política externa do Estado entre Rússia e Estados Unidos. Algumas das condições da iniciativa de grãos do Mar Negro ainda não foram cumpridas, disse uma fonte diplomática turca de alto nível. O acordo expira em 18 de março de 2023, enquanto a Rússia espera por garantias quanto à entrega de seus produtos agrícolas e fertilizantes no exterior. Em 22 de julho de 2022, a Rússia, a Ucrânia, a Turquia e as Nações Unidas fecharam um acordo para fornecer um corredor marítimo humanitário para navios com alimentos e fertilizantes exportados dos portos ucranianos do Mar Negro. O acordo foi prorrogado em novembro de até 18 de março. Alguns dos problemas que a Rússia enfrenta são realmente problemas do secretário-geral da ONU e nós estamos fazendo grandes esforços, transmitimos esta questão a todos os nossos interlocutores com os quais nos reunimos à margem do G20. As preocupações da Rússia, ou melhor, as dificuldades que ela está enfrentando, todas elas ainda não foram superadas e estamos trabalhando duro em estreita coordenação especial com a ONU. O secretário-geral da ONU, para tomar essas medidas, renovar o acordo, disse à fonte,
comentando a situação em torno de renovação da iniciativa de grãos. Ele também comentou a visita do general do Exército dos Estados Unidos, Mark Milley, presidente dos Estados-Maior Conjunto, à base americana no nordeste da Síria, após o qual o embaixador dos Estados Unidos em Ankara foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Turquia. Os Estados Unidos disseram que então Mark Milley havia se encontrado com as tropas norte-americanas e não havia mantido negociações com as milícias curdas, reconhecidas como organização terrorista na Turquia. O embaixador dos Estados Unidos foi convidado e recebeu os avisos e mensagens adequadas, mas a verdade é esta, que tenha ouvido ou não, negociações dos Estados Unidos continuam a apoiar esta organização terrorista, deu seu comentário à fonte. Diplomata também foi perguntando sobre a reunião dos representantes da Turquia, Suécia e Finlândia, em Bruxelas, em 9 de março, respeito da adesão desses países à OTAN. Segundo ele, a questão particular da adesão dos países à OTAN não faz parte da agenda desta reunião. Haverá uma discussão ponto por ponto sobre se as obrigações previstas no memorando de entendimento foram cumpridas pela Suécia e Finlândia. Em princípio, elas não foram cumpridas. Mudanças e esclarecimento em algumas leis precisam ser convertidos em passos concretos, por exemplo, o financiamento do terrorismo, recrutamento de pessoas, propaganda e outros, afirmou o diplomata de alto nível. Novas informações sobre explosão do Nord Stream desconcerta líderes mundial. Desde não sabemos, sob bandeira falsa, as informações publicadas recentemente sobre as explosões dos gasodutos Nord Stream provocaram diferentes reações dos líderes mundial. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Atlântica, não sabe quem explodiu os gasodutos Nord Stream 1, Nord Stream 2, corrente do Norte 1 e 2, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, numa reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia, na quarta-feira 8. Sabemos que houve um ataque aos gasodutos Nord Stream, um ato de sabotagem, mas não fomos capazes de identificar quem esteve por trás disso. Sabemos também que isso confirma a importância de proteger nossa infraestrutura submarina, crítica afirmou. Ele não respondeu a nenhuma pergunta sobre o assunto durante um mês, desde que a investigação do jornalista norte-americano Seymour Hersh foi revelada, enquanto comentou extensivamente já por 2 vezes sobre a publicação no jornal The New York Times, dia 7 de março. Segundo o artigo de Hersh, divulgado em 8 de fevereiro, os explosivos nos gasodutos foram plantados por especialistas estadunidenses apoiados por mergulhadores noruegueses sob a cobertura do Exército Baltops 2022 da OTAN, que ocorreu em junho de 2022. O jornalista acredita que a operação foi realizada sob ordens diretas da Casa Branca. Ademais, as empresas de gás dos Estados Unidos e da Noruega são objetivamente os principais beneficiários de destruição do Nord Stream, uma vez que ele lhes garante um aumento qualitativo nas exportações de seu gás natural liquefeito para a Europa, Alemanha e Austrália. Ao mesmo tempo, a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, disse que o governo alemão vai esperar que as investigações da Procuradoria Federal sobre os ataques ao Nord Stream seja terminada antes de tirar conclusão baseada em reportagem da mídia. É claro que estamos acompanhando muito de perto todos os relatórios e conclusões que vêm de várias fontes, disse ela na quarta-feira 8, durante a sua visita ao Iraque. Seu colega e ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em resposta às reportagens da mídia sobre o assunto, não descartou que os ataques e a bomba foram uma operação de bandeira falsa. Quero ressaltar que também as especulações de que esta poderia ter sido uma operação de bandeira falsa, esta não seria a primeira vez na história de tais incidentes, disse ele antes de uma reunião
informal dos ministros da Defesa da União Europeia em Estocolmo. Este respeito, Pistorius exortou que não tirem conclusões precipitadas. Conheça as reportagens sobre esta investigação. Precisamos distinguir claramente se se tratou de um grupo ucraniano, ou seja, por encomenda da Ucrânia, ou se era pro-ucraniano sem conhecimento do governo. Por sua vez, a ministra da Defesa austriaca, Claudia Tanner, também acredita que antes de se tirar a conclusão sobre um rastro ucraniano, deve ser verificado os dados disponíveis. Aqui compartilha a opinião de seus colegas alemães de que devemos primeiro verificar com exatidão o que está por trás disso, disse Tanner na reunião dos ministros da Suécia. Anteriormente, New York Times noticiou com base em dados de inteligência que um grupo pró-ucraniano teria estado por trás de sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Por sua vez, o jornal alemão escreveu que os vestígios do ataque aos gasodutos levam na direção da Ucrânia. O porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov chamou as publicações que envolvem a Ucrânia de operações coordenadas de desinformações. Ele expressou perplexidade quando a capacidade das autoridades norte-americanas mencionadas nas publicações fazerem suposições sobre ataques terroristas ao Nord Stream sem antes haver uma investigação. Bloomberg. Ucrânia pede 1 milhão de projéteis à União Europeia e Bloco responde que o dinheiro não caiu do céu. Nesta semana, o Bloco Europeu está em diálogo com seus países membros para que um projeto de aquisição conjunta de munição para Kiev seja aprovado. Entretanto, o chefe da política externa da União Europeia pediu que a Ucrânia seja mais realista. O ministro da Defesa ucraniano Alexei Reznikov exortou seus e a União Europeia, nesta quarta-feira, 8, a apoiar um plano para comprar 1 milhão de projéteis de artilharia para ajuda a Kiev durante o conflito, o reabastecer seus próprios estoques. Reznikov disse que apoia uma proposta de Estônia para que os países da União Europeia se unam para a compra de 1 milhão de projéteis de 155 milímetros este ano, em custo de 4 bilhões e 21,6 bilhões. No caso, o ministro ucraniano disse que seus pais queriam 90 mil, 100 mil cartuchos de artilharia por mês. Mais aliados de Kiev já alertaram que a Ucrânia está queimando projéteis em uma quantidade maior do que o possível fluxo de envio de munições, levando a uma busca renovada por munições de maneiras de aumentar a produção. Após o pedido, o chefe de política externa do Bloco Europeu, Josep Borrell, disse sobre a declaração do ministro que ele tem que ser mais realista, segundo Bloomberg. Se os Estados-membros estiverem prontos para fornecer mais, então teremos mais hoje. Sejamos realistas e pragmáticos. Não discuta sobre o infinito, discuta sobre o que pode ser adotado hoje, afirmou Borrell. Embora pareça haver amplo apoio entre os governos e as instituições da União Europeia para um projeto de aquisição conjunta de munição, eles ainda não chegaram a um acordo sobre o tamanho, como deve funcionar, quanto deve custar, como pagar por isso, relata a mídia. Por outro lado, Borrell propôs um plano de usaria dinheiro já alocado por um fundo administrado pela União Europeia. Facilita mecanismo europeu de apoio à paz na tradução. Para atender às necessidades de curto prazo de Kiev, Borrell propôs oferecer uma taxa de reembolso mais alta de mecanismo europeu para os países que enviaram munições de seus próprios estoques para a Ucrânia, um custo estimado de 1 bilhão, 5,4 bilhões. Questionado sobre o pedido de Estônia por dinheiro novo, Borrell respondeu: bem, o dinheiro não vem do céu. Não é porque um Estado-membro afirma que precisamos de mais dinheiro que o dinheiro aparecerá por um milagre. Já o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que a proposta de munições da União Europeia é importante
necessária, mas não se pode evitar o fato de que nas próximas semanas e meses teremos que lidar com a escassez. Neste momento, precisamos encontrar estoque em conjunto e entregar que o pudermos para fornecer dentro do contexto de nossas próprias capacidades de defesa e as capacidades da aliança, afirmou. Militares poloneses revelam sérios problemas com os fuzis Grot dados à Ucrânia, diz mídia. Militares poloneses revelaram sérios problemas técnicos com os fuzis Grot fornecidos à Ucrânia, informou o jornal Onet. Anteriormente foi noticiado que a Polônia tinha entregue alguns fuzis de assalto Grot à Ucrânia e encomendado cerca de 200 mil adicionais para o seu exército, após um exercício conjunto das tropas especiais polonesas e ucranianas com fuzis Grot. O comando das forças especiais recebeu um relatório e os soldados poloneses listaram nele uma longa lista de problemas muito sérios com esta arma, escreveu a publicação. Nota salienta que as carabinas emperravam constantemente após o treino. Em muitos exemplares faltavam parafusos de fixação do cano, revestimento plástico da colatra ou atravamento da extensão de coronha, sem contar com as baixas precisão de tiro dos fuzis Grot, relata pelos militares poloneses. De acordo com o jornal, tais carabinas foram entregues à Ucrânia pelo Ministério da Defesa polonesa, mais especificamente para os soldados que estão lutando contra a Rússia, acrescentou o relatório. Contudo, os defeitos eram tão numerosos que levaram os soldados poloneses a afirmar que a variedade de defeitos é tão grande que a arma tem de sofrer modificações e atualizações sérias, concluiu a publicação. Fuzil Grot de 5,56 mm e fabricados pela empresa Lutnik. Em Rodon, Polônia, destina-se substituir os fuzis de assalto Kalashnikov. A Rússia alertou repetidamente que a Organização do Tratado Atlântico do Norte, OTAN, está brincando com fogo ao fornecer armas a Kiev, que comboios de armas estrangeiras seriam um alvo legítimo para seus militares assim que cruzarem a fronteira. Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que as tentativas de bombear a Ucrânia com as armas não favoreceram os diálogos russo-ucranianos e terão um efetivo negativo. Estados Unidos só venderam caça F-16 se a Turquia apoiar a expansão da OTAN, diz analista. Estados Unidos condiciona o evento de caça F-16 ao apoio da Turquia à entrada da Finlândia e Suécia na OTAN, disse analista político turco. Ao vender a caça F-35 mais modernos e rival Grécia, Estados Unidos querem garantir superioridade aérea de Atenas contra Ankara. Na terça-feira 6, o conselheiro de Política Externa e Segurança da presidência da Turquia, Kagi Eran, disse a Sputnik que seu país deve reconsiderar a compra de caça F-16 norte-americanos em função do seu alto preço. Acredito que após os terremotos a Turquia desistirá de requisitar caça norte-americana F-16 em função do custo de 20 milhões, cerca de 103 bilhões do pacote, disse Eran. Em 2021, a Turquia havia solicitado oficialmente aos Estados Unidos a compra de 40 novos caças e peças para modernizar os seus F-16 já operacionais. A Força Aérea Turca opera a terceira maior frota de F-16 do mundo, com 79 unidades e particularmente depende de tecnologia norte-americana. Apesar de sua posição de cliente fiel, a Turquia foi proibida pelos Estados Unidos de comprar caças furtivos de quinta geração. Em abril de 2021, após Ankara adquirir sistema de mísseis antiaéreos russo S-400 após a punição, Washington ofereceu ao seu aliado na OTAN o fornecimento dos caças F-16 de uma geração anterior aos F-35. De acordo com o conselheiro presidencial, as forças aéreas da Turquia deveriam diversificar suas compras buscando fornecedores da China, Rússia e Europa. A Turquia deve tomar
mediante a decisão de mudar sua decisão de compra F-16 para algum outro, disse era a Sputnik. Temos outras opções como o jato chinês que foi vendido para o Paquistão, os jatos russos também, jatos. De acordo com a revista Forbes, a Turquia iniciou negociações com o Reino Unido para debater possível compra de caça 2448 Eurofighter Typhoon em eleições presidenciais marcadas para 4 de maio. O governo Erdogan teria pouco a perder caso adquirisse novas caças para sua força aérea, acredita analista político turco Umite Nazmi Raizi. Caso os caças sejam adquiridos, não haveria impacto negativo na opinião pública, disse Raizi a Sputnik Brasil. Em função de preocupação acerca de sua segurança, a sociedade turca não se opõe a gastar militares. Barganha por Finlândia e Suécia na OTAN. A hesitação turca em comprar F-16 norte-americanos também é motivado pela oposição de congressistas norte-americanos que publicaram uma carta se opondo à venda de caças em 2 de fevereiro. No texto, senadores alegam que a venda só deveria ser realizada caso a Ankara aprove a entrada de Finlândia e Suécia na Organização do Tratado Atlântico Norte. O governo turco impôs obstáculo à expansão da aliança em função do apoio político-militar concedido por Estocolmo, Helsinki, movimentos curdos. Escrevemos por preocupação com contínua postergação da ratificação dos protocolos de accessão de Suécia e Finlândia. Alegam os senadores dos Estados Unidos, o Congresso não pode considerar futuro apoio à Turquia, incluindo a venda de caça F-16, enquanto a Turquia não concluiu a ratificação dos protocolos. A carta foi assinada por 29 senadores de ambos os partidos norte-americanos, o que representa um terço da casa, conforme reportou o portal Global. Dentre eles estão parlamentares influentes como democrata Bob Mendes, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos. Muitos senadores norte-americanos se opõem à venda do F-16 à Turquia, mas, por outro lado, o governo Biden, simpático à venda dessas caças Ankara, declarou Raizi. De acordo com a legislação norte-americana, a venda de equipamentos militares de alta tecnologia demanda a aprovação do Congresso do Departamento do Estado. Rivalidade com a Grécia. Final de fevereiro, o secretário de Estado, Antony Blinken, lembrou a necessidade de apoio do Congresso para a venda dos F-16, dizendo que a preocupação não só em relação à expansão da OTAN, mas também em função da Grécia, deverão ser tratadas como os turcos. Grécia e Turquia mantêm relações turbulentas em função da disciplina terrorista do Mar Egeu na ilha de Chipre. A questão grega influencia diretamente a compra dos caça F-16, disse Raizi. A Grécia e contra a venda dos F-16 a Ankara tentar tirar as vantagens dos problemas dos Estados Unidos e Turquia. Segundo ele, os Estados Unidos vendem caça F-35 à Grécia, enquanto oferecem à Turquia somente os F-16, o que seria uma vitória diplomática de Atenas. Isso foi uma mudança na política externa dos Estados Unidos em relação à questão grego-turca, explicou Raizi. Os Estados Unidos tradicionalmente adotaram uma política de equilíbrio entre Turquia e Grécia. O analista político turco relata que Washington buscava garantir que nem Ankara nem Atenas teria superioridade áreas em relação ao outro. No entanto, nos últimos anos, os Estados Unidos estão com a intenção de modificar o equilíbrio da supremacia aérea em favor de Atenas, concluiu Raizi. Desde 2019, a negociação entre Ankara e Washington para a compra e modernização de caças enfrentam dificuldades políticas. Em abril de 2021, os Estados Unidos pediriam à Turquia de comprar a caça F-35 em função da aquisição por Ankara de sistema de míssil antiaéreo russo. A oferta de caça F-16 da geração inferior sofre oposição por parte dos senadores no Congresso norte-americano. Aprovou a exportação pela Polônia de abuseiros para a Ucrânia, diz mídia. O governo sul-coreano aprovou no ano passado licença de exportação para a Polônia fornecer à Ucrânia abuseiros Krab,
que são construídos com componente sul-coreano, disse uma autoridade de aquisição de defesa Seul a Reuters nesta quarta-feira, 8. Os comentários são a primeira confirmação de que a Coreia do Sul concordou oficialmente em, pelo menos diretamente, fornecer componente de armas à Ucrânia para se a luta contra a Rússia. As autoridades de Seul se recusaram a comentar sobre os abuseiros Krebs, alimentando especulações sobre se a Coreia do Sul havia concordado formalmente. Eu estava simplesmente olhando para o outro lado. O Departamento de Controle de Tecnologia da Administração do Programa de Aquisição de Defesa, DAPA, na sigla em inglês, revisou e aprovou a transferência do chassi fabricado na Coreia do Sul do abuseiro, afirmou Kim Hyong-cheol, diretor da divisão Europa-Ásia do Departamento de Cooperação Internacional. Revisamos todas as documentação possíveis, problemas dentro da DAPA, então tomamos a decisão de dar licença de exportação para a Polônia, disse ele a Reuters em uma entrevista na sede da DAPA nos arredores do Seul. Anteriormente, ele ressaltou que a oposição do governo é não transferir sistema de armas para a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul observou que o abuseiro Krebs é composto de componentes de vários países e que a transferência não envolve um sistema completo de armas sul-coreana. A Rússia enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. Chanceler russo Sergei Lavrov observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo informou que os países da OTAN estão brincando com fogo ao fornecer armas à Ucrânia. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, observou que o bombardeamento da Ucrânia com armas do Ocidente não contribuiu para o sucesso das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, terá um efeito negativo. Subestimamos os russos, coronel dos Estados Unidos indicar que as forças que armaram na Ucrânia está destruída. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá que admitir o erro cometido na Ucrânia e aceitar um acordo de paz com a Rússia. Caso contrário, as consequências para Kiev e Washington serão deploráveis, disse o coronel Douglas MacGregor, ex-assessor do chefe do Pentágono, em entrevista ao jornal Dan Baal. Subestimamos os russos e agora estamos aqui sentados a olhar para essa catástrofe. Essa força que armamos na Ucrânia foi destruída. Eles estão perdendo milhares de pessoas por dia. Isso é aproximadamente um batalhão inteiro. Nós levamos a sério as preocupações da Rússia. Pensamos que era uma oportunidade para prejudicá-lo, observou MacGregor. Tudo o que alcançamos foi enfraquecer a OTAN e danificar nossa própria reputação. E agora somos forçados a admitir que cometemos um erro. Devemos chegar a um acordo. Se não fizermos isso, o que impedirá os russos de atravessar o rio Dnieper, tomar Kiev e chegar à fronteira da Polônia? Nada, acrescentou o coronel dos Estados Unidos. Anteriormente, MacGregor falou sobre o sinal de socorro do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, enviado ao chefe da Casa Branca, Joe Biden, devido à situação difícil das forças da Ucrânia em Artyomovsk, Bakhmut. Na denominação ucraniana, segundo ele, as perdas do exército ucraniano aumentaram significativamente devido à relutância de deixar a cidade e ocupar uma nova linha de defesa. Ontem, 7, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, informou que as perdas do regime de Kiev estão aumentando. Em fevereiro, ultrapassaram 11 mil, uma quantidade 40% maior do que em janeiro. Porta-voz da ONU, ataque ao Nord Stream deve ser apurados por diferentes autoridades competentes. Representante das Nações Unidas acredita que diversas nações
deve estar envolvida nas investigações sobre a explosão do gasoduto Rússia, considerou novas informações publicadas ontem. 7. Com vazamento coordenado. Nesta quarta-feira, 8, o porta-voz das Nações Unidas, Farhan Haq, defendeu que as apurações sobre a explosão dos gasodutos devem contar com a participação de diversas autoridades. Certamente deve ser investigada por diferentes autoridades competentes. Não temos nenhuma informação em primeira mão sobre essa última alegação, portanto, não temos como avaliá-la, mas obviamente é uma preocupação se alguém tentar explodir a infraestrutura crítica e assim acaba as autoridades competentes investigativas, disse Haq durante uma coletiva de imprensa. Ontem, 7, foi divulgado pelo The New York Times que a explosão tinha sido realizada através de uma equipe de 6 pessoas que alugaram um iate na Polônia, e o iate, mesmo sendo alugado em território polonês, seria de propriedade de 2 ucranianos. Hoje, o Ministério Público Federal alemão confirmou a Sputnik que foram realizadas buscas em navios supostamente carregado com materiais para explodir os gasodutos, embora não haja evidências que tivesse sido uma ator estatal. As novas informações vão em direção oposta ao artigo publicado no começo de fevereiro pelo jornalista americano Seymour Hersh, no qual Hersh afirma que os Estados Unidos, em um conjunto de Noruega, teria sabotado os gasodutos durante os exercícios anuais americanos da OTAN, conhecidos como Baltops. Os novos dados sobre o caso foram publicados pelo The New York Times. Mídias americanas e alemã, respectivamente, vêm público 4 dias após o chanceler alemão Olaf Scholz visitar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A Rússia classificou o episódio hoje 8 como vazamento coordenado. Somente militares e não 6 ativistas em iate podia explodir Nord Stream, diz especialista. A operação de explosão do Nord Stream, corrente do norte, só podia ser realizada por militantes, portanto, a versão da mídia ocidental sobre 6 intrusos em um iate alugando e ridícula, disse Xavier Moreal, especialista europeu em geopolítica no Centro de Análise Política e Estratégica. A versão de um ataque terrorista no Mar Báltico é ridícula. 6 homens desconhecidos em um iate alugando na Polônia explode 3 dos 4 gasodutos no Mar Báltico. Washington realmente acha que os alemães, os europeus e o mundo inteiro são incrivelmente ingênuos, disse ele. Especialista lembrou as conclusões dos especialistas suecos de que as explosões tinham potência equivalente a 100 toneladas de TNT. O peso destes tubos é de 2 toneladas por metro linear. O tubo é feito de aço de 41 milímetros, depois de ter proteção em epóxi e polietileno. Finalmente, um revestimento de 60 a 110 milímetros de concreto metálico reforçado. Somente a Marinha Russa, a Marinha Norte-Americana e as marinhas de países da OTAN, mas em todo caso não da Ucrânia ou Polônia, pode destruir tal estrutura a uma profundidade de 55 metros, mas disse Moreal. Ele também destacou o fato de que os artigos do New York Times foram publicados no mesmo dia, mas não há nada específico sobre os perpetrados e o iate. Os artigos apenas dizem uma coisa específica: Vladimir Zelensky e seu governo não teriam conhecimento disso, ou os autores do ataque agiram por solidariedade e retórica americana. Está mudando, eles não estão mais acusando a Rússia de destruir seu próprio gasoduto, agora são 6 apoiadores da Ucrânia. Seria de esperar uma explicação menos estúpida por parte dos serviços secretos estadunidense, acrescentou Moreal. Anteriormente, New York Times noticiou com base em todos de inteligência que um grupo de pró-ucraniano teria estado por trás
da sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Por sua vez, o jornal alemão escreveu que os vestígios do ataque aos gasodutos levam na direção da Ucrânia. Porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov chamou as publicações que envolvem a Ucrânia de operação coordenada de desinformação. Ele expressou perplexidade quanto à capacidade das autoridades norte-americanas mencionadas nas publicações fazerem suposição sobre ataque terrorista ao Nord Stream sem antes haver uma investigação.